Olá, começando mais um programa Rastros e Memórias de Santa Maria. E hoje a nossa convidada é uma arquiteta, formada na Unicinos, com pós-graduação em Barcelona, no ETSA Barcelona. É isso, Clarissa? Sim, a gente sabe o PC, isso. É, e na Universidade Politécnica da Catalunha, o PC. Né? Isso. A nossa convidada, Clarissa Pereira, também tem um projeto super legal aqui de Santa Maria, com a arquitetura, nosso patrimônio histórico, e esse é o nosso tema da nossa conversa de hoje, o nosso bate-papo. Clarissa, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o meu convite, o nosso convite aqui da TV. Eu que agradeço. Né? Demorou, mas nós conseguimos fazer esse encontro, né, Clarissa? Sim. Clarissa, nos conta... tu é professora também na UFN, né, da arquitetura. Isso, sou professora da arquitetura. E a gente sabe que tem um projeto super legal lá, sabe, de preservação e de exposição também, né, do nossa arquitetura aqui de Santa Maria. Né? Como é que é esse projeto, Clarissa? Você nos explica aí. Eu acho interessante colocar esse projeto também num contexto, né, como que ele surgiu. Ele surgiu em 2019, depois, né, da mudança de umas mudanças que nós tivemos no nosso plano diretor e que de alguma forma ameaçava a proteção, né, do que era chamado a Zona 2, né, aqui de Santa Maria. E claro, nós como né, amantes do patrimônio, a gente queria de alguma forma tentar ou chamar atenção sobre esse tema, porque a melhor forma da gente né, ensinar sobre o patrimônio, né, ou fazer com que chamar atenção sobre o patrimônio é através da educação. Não adianta. Eu acho que tem toda essa experiência também. Nós conversamos antes, né, dessa minha formação né, fora, né, de um lugar onde se respeita muito, né, o patrimônio. E acho que, né, não só isso, a gente encontra aqui, por exemplo, em Santa Maria, a gente vê assim, um grupo de arquitetos, não só de arquitetos, mas também de artistas, de jornalistas. Tem né, coletivos, né? Coletivo, assim, que preza muito por isso, né? Então, isso tem uma força grande aqui e isso é muito interessante mesmo. E lá na UFN, como é que nós começamos, né? Como que a gente poderia trazer, né, chamar a atenção, né, desses exemplares que a gente considera tão importantes. Então, nós começamos assim primeiro nós fixamos um território, né, que seria o território que primeiro foi chamado, né, de centro histórico, né, com muitas ressalvas, porque centro histórico é difícil a gente delimitar um centro histórico, né, aqui em Santa Maria, então foi discutido bastante sobre isso. E daí veio todo também, na época, O que é considerado centro histórico aqui em Santa Maria? Me desculpe interromper. O que nós mapeamos ali no nosso território, ali do centro histórico, a gente fixou ali a Avenida Rio Branco e os entornos. E também nós estávamos um pouco entrando na ideia do distrito criativo, né, que também naquela época estava começando a se falar, né, sobre o distrito criativo. Mas claro que o centro histórico, se a gente for assim, história, ela acontece por toda a cidade, né? Então, por isso que nós não... mas tem uma certa lógica, né? Avenida Rio Branco... É onde, na verdade, é a origem, né? A origem da cidade, né? Avenida Rio Branco, Exato, ali, a praça... A Marechal Floriano Peixoto, né? E aquela Vila Belga... Exato, né? Mais ou menos por esse entorno entorno até o centro aqui, né? Até a Praça Saldanha Marinho aqui, né? Digo porque, assim, como eu digo, naquelas primeiras discussões, nós também entramos, né, nessas discussões sobre que poderia se ampliar também, né? Mas, enfim, naquele momento, nós fixamos esse território e começamos a identificar exemplares que eram significativos. E nisso nós encontramos linguagens diferentes, né, que nós organizamos em rotas. Né? Então, primeiro a gente fez uma identificação do que seriam edificações né, que pertenciam à época do ecletismo, né? E a gente fundamentou, então, uma rota eclética, do Art Deco e do movimento moderno, que foi a nossa rota modernista. Com isso, nós começamos a fazer né, determinar as rotas para cada uma, né? Desse projeto que a gente chama de projeto interpretativo. Daí, a gente começou a estudar, mas como é que a gente vai chamar a atenção, né, desses exemplares?
Então, claro, né, com todo... Nós começamos a pesquisar em outras cidades, em cidades históricas. Tem uma delas, claro, entrou em Barcelona. Barcelona tem um projeto bem interessante que ele vai mapeando a rota modernista. Então, todos os edifícios que pertenceram àquele momento, que eles chamam de modernismo catalão, né, do qual o Gaudí faz parte, né, o Domenico Montaner, o de Cadafaldo e outros tão importantes, eles têm um desenho no piso que é uma florzinha, o panote da flor, que ele identifica. Então, nós estamos passeando e caminhando, de repente tem na calçada, chamando atenção, isso aqui faz parte da rota modernista. Então, nós tínhamos, assim, se a gente trabalhasse isso em Buenos Aires também, não tem? Sim, tem esses projetos interpretativos, eles estão, assim, espalhados pelo mundo. A gente viu vários exemplos e estava pensando, o que a gente vai fazer aqui em Santa Maria? Então, uma das primeiras discussões, né, o que a gente vê de problema aqui na cidade? Uma das coisas que todo mundo concorda é as calçadas, né? Às vezes é uma colcha de retalhos e em más condições. Não é uma cidade que realmente, assim, ela é muito bem-vinda para o pedestre. Isso aí a gente, né, sem polêmicas, é assim. E se a gente, de repente, criasse um ladrilho hidráulico que identificasse cada rota, né, e dessa forma, então, a gente poderia, né, implantar eles e ir chamando a atenção dessas edificações. Onde tivesse um prédio histórico, estaria aquele ladrilho na calçada. Sim, daí a gente chegou a fazer o orçamento na época, até entramos em contato com a fábrica de mosaico de Pelotas, para fazer o ladrilho. Um outro colaborador, né, nesse projeto tem vários colaboradores, assim, né, que eu vou citando aqui ao longo da nossa conversa, né? Um deles, então, o nosso professor lá do design, o Roberto Gerhardt, ele entrou, né, com o desenho desses ladrilhos, e quando nós mandamos fazer o orçamento, assim, era inviável. A gente, vamos tentar pensar numa coisa um pouco mais acessível, né? Nessa época, a arquiteta Nelis Flores, que é professora também lá, minha colega, nós estávamos as duas, né, juntas discutindo, o que nós vamos fazer isso, e surgiu a ideia de fazer plaquinhas que pudesse identificar, mas assim, muito discreto, que não criasse nada de nenhuma poluição visual nessas fachadas, né? Bem pelo contrário, assim, que ela passasse quase desapercebida, né? Que a gente visse que tem alguma coisa ali interessante acontecendo naquela fachada, causasse curiosidade, mas que não impactasse, né, nesses exemplares. Daí nós fizemos testes para ver se ia ser metálica, se ia ser até cerâmica, nós fizemos um teste. E, no fim, nós optamos por fazer essas placas metálicas. Então, o que acontece? A gente vai passeando pela cidade, né, vê né, quando o edifício que está mapeado, né, por isso que o nome do projeto é Mapeando Memórias, e daí está identificado se essa edificação ela é eclética, se ela é art déco, se ela é modernista. E daí, então, tem um QR Code, e esse QR Code leva para uma conta de Instagram, né? Eu acho que tinha que ser uma rede social para ser acessível, e ali conta toda a história da edificação, né? Na época nós tivemos... Isso já tá aplicado desde quando? Sim, olha, a gente começou, assim, a primeira colocação das placas, foi 2023, e foi na Casa Pedra, no coworking Casa Pedra do Marcelo Canelas, lá na Rio Branco, foi a primeira casa mapeada, fazia parte da Rota Art Déco. E o Marcelo, como sempre, um grande colaborador, né, dessa parte do patrimônio, ele foi o primeiro a comprar a a né. Por falar, a volta do Marcelo para Santa Maria, né, tá rendendo, teve essa Casa de Pedra, que é um coworking, né, teve agora aquele prédio, aquela casa, o casarão ali da Floriano Peixoto, que está a TV Ovo ali, né? Sim, ainda, né? Que é uma casa bonita, eu conheci ela, tudo. E essa volta está rendendo frutos para Santa Maria, né? Com certeza, né? Ele sempre um grande... Quantos prédios tem aqui mapeados nesse projeto, que são prédios considerados patrimônio histórico, né? Arquitetônico, é isso? Sim, é o de interesse, né? É o de interesse. Arquitetônico e histórico. Isso aqui está ampliando, é um projeto que ele não parou. Não parou. Hoje, quantos prédios nós temos? Nós começamos com 33 edificações, e me lembro que na época a Secretaria de Turismo, ela nos conseguiu viabilizar as plaquinhas, com a Tiziana.
a Tice foi também, incentivou muito esse projeto e daí, então, não foram todas mapeadas, porque a nossa intenção no início era, vamos colocar as plaquinhas todas, mas aí a gente começou a observar que quando nós colocávamos uma placa e fazíamos um evento, e nesse evento, ou a gente chamava alguém relacionado ao patrimônio para fazer né, uma palestra, ou a gente, por exemplo, nós mapeamos o Museu Gama Dessa no dia em que tinha uma defesa de mestrado, né, de um egresso nosso que estava trabalhando com uma edificação, né, que também ia ser mapeada, que era o Clube Cacheral. Então, a gente sempre vai amarrando esse mapeamento com algum evento cultural. Isso a gente viu que começou a dar força, que as pessoas começaram que a gente vê que começa a atrair adeptos também, né, para a nossa causa. E é muito interessante, porque a gente faz ações de educação patrimonial, né, que isso que estabelece como um projeto de extensão lá dentro da UFI. Para aqueles interessados, inclusive eu, que não conheço, e gostaria muito de ver isso, qual é o arroba no Instagram? No Instagram é Mapeando Memórias. Arroba Mapeando Memórias, Exato. Tudo junto. Mapeando Memórias. Ali tem quantos prédios ali tem? Ali, olha, eu vou ficar te devendo o número do que nós já conseguimos mapear, mas a princípio, eu lembro desse número, né, que a princípio eram uns 33, nós não terminamos ainda essa leva, e já foram surgindo outras, porque daí nisso entrou nós decidimos fazer uma outra rota, que foi a Rota Neoclássica, porque num dos eventos a Ruth Pereirão pediu, quando é que vocês vão mapear o teatro? E o teatro não estava em nenhuma rota. Puxa, nós vamos ter que fazer uma outra rota para mapear o teatro. Então surgiu essa outra rota. E assim vai. Às vezes, e o que está acontecendo de interessante é que as pessoas elas estão perguntando, né? Por exemplo, a gente teve uma saída de campo, assim, também, ligado à educação patrimonial. Até quem estava nos acompanhando foi a arquiteta Márcia Kimmel, né, que sempre nos dá né, um suporte quando a gente fala sobre a arquitetura Art Deco, que foi a dissertação dela. E daí uma senhora no lado que era a vizinha ali do Marcelo, na Casa Pedra, pediu, escuta, quando é que vocês vão mapear a nossa casa? Nem era a ação do Mapeando Memórias, mas já viu o pessoal ali unido, e daí eu também quero uma plaquinha dessas. Até agora a gente está devendo uma plaquinha para a senhora. Então, isso está ficando simpático, né? Não, mas porque, na verdade, não deixa de ser um pouco um prêmio de boa conduta, né? De boas práticas. Né, Clarissa, nós estávamos conversando aqui antes de iniciarmos nosso papo aqui, né? Que eu estava em Montevidéu e encontrei 2 casais aqui de Santa Maria curtindo a arquitetura, né, montevideana ali, né, sabe? E nós temos um patrimônio, nós conversamos lá, mas a gente tem lá em Santa Maria, né? Tem até tem até esse debate, muita gente, isso é arte deco, arte nouveau, é isso, né? Ali o teatro eu sabia que já era de uma outra, né, isso foi do fim do século XIX, né? Foi o Daut, aquele industrial que era farmacêutico aqui, o Daut, que construiu, que assumiu a construção do Teatro 13 de Maio, mas nós temos coisas belíssimas aqui, a própria Vila Belga, né, é um conjunto operário, né, que a gente vai a São Paulo, vai no Rio, tem tantos similares, né, na própria América Hispânica tem tanto isso, conventígios, né, em Santiago do Chile, Buenos Aires, Lima tem bastante, né, e tal. Exato. Eu acho um dos objetivos mesmo era como que nós vamos não deixar de ter uma linguagem muito técnica para explicar essas arquiteturas, né, porque a gente sempre, arquiteto, acaba levando para uma linguagem mais técnica, e a gente teve uma tradução muito boa de uma jornalista, né, que era a Nelly Mombelli, que também é professora lá da instituição, fazia parte do projeto, e ela filtrou, ela conseguiu levar esse texto do Instagram justamente para o objetivo que a gente queria, que não era educar arquitetos, né, era bem pelo contrário, era que... Sim, não fazer um texto técnico, era Exato. Um texto, né, então, para os leigos chegarem lá e entenderem isso. Mas a gente viu que isso é importante, que esse conhecimento técnico, o que diferencia, né, o Art Deco do ecletismo, né, não entrando em pormenores, mas que isso era importante para as pessoas
saberem diferenciar, e então o nosso texto, né, a nossa comunicação, ela acaba indo um pouco para o técnico por isso também, porque a gente sabe o quanto é importante as pessoas aprenderem a reconhecer isso. No momento que elas reconhecem isso, elas começam a entender melhor também, né? Não só... Eu sempre digo assim que eu acho interessante que, na verdade, ele é um livro aberto, né? A arquitetura. A gente tem que aprender a ler, né? Mas a cidade, ela está aqui, né? E se a gente souber preservar, a gente está preservando uma boa literatura, né? Eu vejo, uma boa assim, leitura. como jornalista, eu vejo muito a arquitetura contar a nossa história, né? Exatamente. Né? Tu vai a Porto Alegre, por exemplo, assim, a arquitetura positivista, né? Da própria, eu não sei te dizer qual é o... Tu que vai me dizer, ali a universidade, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na época, foi construída pelos positivistas, então ela tem um significado daquela época, né? Numa sociedade científica, né? Exato. Né? O próprio palácio, aquela estátua ali do Júlio de Castilhos na Praça da Matriz, a biblioteca pública, né? Por sinal, agora teve uma apresentação lá na biblioteca pública, num trabalho que eu fiz lá, e eles foram restaurar e encontraram a pintura original fantástica, depois de 6 camadas de tinta, assim, imagina, eram 8, 10 décadas, né, ali, um século ali, tinha 5, 6, 7 camadas de tinta, encontraram a original, que era toda... Lindo isso. Lindo. Isso aconteceu na Casa Pedra, do Marcelo Canelas, né, que o nosso escritório levou a intervenção, e na mesma semana, no nosso escritório, que está numa casa na frente ali da Praça Roque Gonzalez, ali na Praça do Hospital de Caridade. Então, nós temos, né, essa casa da minha família, e eu me lembro que né, no processo de restauração, na verdade na limpeza da pintura, e era uma parede que a gente ia tirar fora ali, porque me lembro que uma das Qual é a casa ali? Na Casa Pedra, primeiro na Casa Pedra ali do Marcelo, né? Primeiro o Marcelo, vamos fazer ali, tudo aberto e tal, não sei o que, a gente começou todo o processo essa de limpeza. da praça ali? E essa da praça, que foi feita pelo mesmo engenheiro da casa do Marcelo, pelo engenheiro Bolick, né, que a gente... Sim, é famoso. Sim, aqui, famoso, né? Também ali na nossa casa, a gente começou a pintar, né? Foi bem assim, começamos a limpar, e na mesma semana nós vimos, depois, por trás dessa pintura, essas pinturas murais que tinham. Daí pronto, parou a obra, e agora o que a gente faz? Não vamos, né, mais tirar essa parede, agora vou modificar o projeto. A parede fica. Exato. E eu me lembro que nessa época, e o que a gente faz com isso agora? Eu procurei a arquiteta Simone Neutzling, de Pelotas, que tem muitos projetos de intervenções lá. E nessa parte, né, de restauração, ela é nossa referência. E daí precisa uma consultoria. O que a gente faz agora com isso, né? Como é que a gente faz para preservar e tal? Porque... E ela nos deu uma aula sobre preservação, e ela falou, nunca vou esquecer, que ela falou, pois é, Pelotas era a princesinha do sul, então as nossas pinturas, elas eram feitas em gesso, assim, assado. Eu disse, não, Simone, isso aqui é uma coisa tosca, né, isso aqui Daí, como vocês, não era mais como que acontecia em Bagé, a coisa chegava um pouco mais, mais raiz, assim, né? Então, olha, o processo de preservação, talvez ele possa ser assim, eu vou tentar usar o exemplo, né, Mas de é o Bagé. que eu estou dizendo, a arquitetura também conta a nossa história. Com certeza. Né? A maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de viver, né? Aqui, durante muito tempo, aqui em Santa Maria, né, a gente vê uma arquitetura portuguesa, né? Eu vi fotos dos Açores lá, assim, a gente, opa, né? Eu conheço essa arquitetura aqui, né? Exato, as casas baixas, sem telhados, né? Longas, assim, né? Tu vê, atravessa a fronteira aqui, vai, né, para o Uruguai, para a Argentina, já é outro tipo, quase parecida, mas, né, mas já com arcos, né? Com uma arquitetura mais espanhola, mais... ibérica, né? Isso vai nos contando a nossa história também, muito, né? Nossa maneira de viver e tudo, né? Sabe que a minha pós-graduação fora, ela foi numa escola muito conservadora, uma escola que era muito assim, ó... Qual é a ele sabe o universidade? PC. Ele sabe o PC. Politécnica
Exato, ela tinha, nesta parte de projetos arquitetônicos, ela tinha 5 linhas de investigações diferentes, né? 5 linhas de pesquisa, e eles eram muito assim, era uma linha do movimento moderno, e que era um movimento moderno que não reconhecia o nosso movimento moderno brasileiro. Assim, eu não sei, a escola de São Paulo sim, mas aquela escola do Rio de Janeiro era, né, para eles era Samba do Crioulo Doido. Não era o que, né, o que os dogmas do movimento moderno, né, mandavam fazer. E daí tinha uma outra linha que era só Le Corbusier, a outra era só... né? E a minha, que no fim eu acabei entrando, era uma linha que até era assim, era um pouco pós-moderna, mas o professor Montanhola, que hoje tem 86 anos e continua nativa, né? Que foi meu diretor de tese, ele sempre foi muito de acolher essas diferenças, porque ele teve sempre muito alunos sul-americanos, né? Latino-americanos, e também do leste europeu. Ele trabalhava muito em cima desse patrimônio perdido, não só por descuido, mas às vezes até por governos totalitários, né? Então ele tinha muitos alunos do leste europeu que vinham fazer o doutorado para tentar resgatar, né, né, a sua própria cultura. Muito interessante o trabalho que o Giuseppe Montanhola faz. E eu me lembro que quando, né, eu me deu um certo alívio quando ele falou assim, não, vocês fizeram diferente, né? Vocês consideram isso, mas está tudo bem. Que legal que vocês fizeram dessa forma. Que legal que vocês se desprenderam, né, desses dogmas tão europeus, desses dogmas europeus, e fizeram uma coisa, né, completamente nova. Sair do eurocentrismo. Exato. E isso foi... isso acontece aqui também. Sabe que eu vou... Como assim? Aqui eu... Uma das casas mapeadas, né, do Mapeando Memórias, que está dentro da linha da rota, perdão, do Art Deco, eu mostrei para um colega meu, arquiteto, lá em Barcelona, disse, olha, essa aqui, até nós fizemos a intervenção e está dentro da rota Art Deco. E ele, não, mas isso aqui não é Art Deco. E eu, Opa. Não tem nada, não, isso aqui não tem nada a ver com Art Deco. E daí, claro, né, é a mesma coisa que aconteceu com o movimento moderno, aconteceu com as outras linguagens também que vieram para cá, principalmente aqui em Santa Maria. Até se nós formos para Pelotas, a gente vai encontrar coisas mais fiéis, não é? Uma linguagem um pouco mais fiel. Mas aqui em Santa Maria, não sei se... a gente encontra tantas coisas originais e eu vejo isso como algo tão positivo, né? Como assim originais, esse ano? O que dizem também, né, que Pelotas, claro, eles iam estudar fora, né, isso meu pai me contava, né, as coisas que meu pai me contava, eles faziam, os filhos dos estanceiros iam estudar, não é, na França, eles tinham muito essa cultura, isso que é o que eu escutava em casa. Então, traziam essas referências, né, bem... arraigadas. Sim, não, e bem, né, tal ortodoxo, como mandava, né, o né? figurino. E, claro, quando começa... Foi o que a arquiteta Simone, né, tinha falado. Quando começava a se desprender ali da Princesinha do Sul, né, existiam adaptações e interpretações que não eram tão fiéis, mas que têm o seu valor igual. Até eu acho que um valor maior, não é pela originalidade. Pelo menos daí é uma visão um pouco mais pessoal, né? Não... Sim, eu pegava aquilo e interpretava para as nossas necessidades, os nossos gostos. Exato. E até as nossas... como é que se diz? Necessidades até do clima, né? Exatamente. Né? Eu me lembro que eu estudei no Silon Rosa, né? Então tinha aula de arquitetura lá, eu sempre adorei muito, gostei muito, me chamou muita atenção a arquitetura. Se eu não fosse jornalista, eu ia ser arquiteto, né? E lá tinha arquitetura, né? E nós estudando ali, sabe, a planta do Silon Rosa veio da França. Era um arquiteto francês. Só que a gente viu a planta original, me chamou a atenção a posicionamento. Orientação solar. Orientação solar. Lá estava voltado para o sul. Que é o sol, né? Que é o sol deles, é o calor. Então toda a abertura, né, aquela parte que era do sul ali, que era para Presidente Vargas, lá
na França, parece que tinha uma escola similar no sul da França, não me lembro se era Marseille, ou Saint-Marie-de-Mer, uma coisa assim. Lá, eu não me lembro o nome, agora faz tanto tempo isso, meu segundo grau ainda, né? Nem vou pensar nisso. Né? Mas eu me lembro que era voltada para o sul, então que vinha o calor, a luz. Por isso que ele é tão fechado ali com aqueles cobogós, né, com elemento de aqui sombreamento pro sul, é verdade. foi interpretado colocando o sul para pegar o nosso minuano. Eu me lembro que as aulas eram um pouco frias naquela época, né? Entrava e, e a luz vinha do outro lado, a luz era fechada, né? Tá? Então essa é a interpretação. Mas é uma que me chamou a atenção agora, falando nisso aqui. Mas, Clarissa, além dessas casas que tu me falou, qual é os outros aqui que você lembra aqui que fazem parte desse projeto? Aqui que são um patrimônio histórico, arquitetônico, ou pelo menos de interesse histórico, arquitetônico aqui que temos aqui em Santa Maria. Acho que dentro desse projeto, dentro das rotas, eu vou falar o que nós estamos fazendo, né, além dessas rotas, porque a gente estava centrando muito aqui nas rotas arquitetônicas, certo? Tem mais 2 rotas que estão sendo desenvolvidas agora, que até são, né, os colegas estão trabalhando, porque no fim o Mapeando ele começou a se transformar. Eu agora estou como coordenadora do projeto, né? Já foi a professora Nelis Flores, não é? Tem mais 2 colegas que estão trabalhando bem ativos na parte de patrimônio, né? O professor Francisco Queruz, que inclusive escreve também, né, muito sobre patrimônio, né? Nosso representante lá no Confic também, e o professor Christian Fagundes, que é das tecnologias, a gente está tentando levar mais as tecnologias para essa análise do patrimônio. Até vou abrir um entre parênteses aqui, né, saindo um pouquinho fora do... Mas, recentemente, nós fizemos 2 levantamentos, né, de escaneamento interno, para fazer tour virtual. Então, isso foi através também do nosso projeto de extensão, e junto com o projeto de pesquisa que eu estou junto com o professor Christian lá na URGS, né, do ITAD, coordenado pela Profileia. Então, por exemplo, nós logo, até já foi lançado, mas a gente fez recentemente a inauguração desse tour, que tem o Museu Franciscano, que é o museu ali da Rio Branco, Museu Franciscano, que é numa edificação Art Deco, na Casa Carmen Bica, e que foi recentemente restaurado, que está muito lindo. Fizeram, então, esse tour, então, pode visitar, né, nesse tour virtual, e consegue, assim, ter uma precisão né, de todos os detalhes internos que... De todas as casas que... Não, nós só conseguimos fazer de 2 por enquanto. Do Museu Franciscano, tá? Que foi mapeado, tá? Na rota Art Deco, e da Gari. A Gari também. A Gari agora, no próximo semestre, nós pretendemos fazer o lançamento, né? Colocar a placa na Gari, se tudo der certo. E fazer também o lançamento desse tour virtual, que ficou muito bom também o resultado. Ela está terminando a reforma dela agora, né? Eu estou por fora de como está, né? De como está... Não sei realmente. Eu passei um... Mas ali, mais externo, né? Eu me lembro que a gente, né, no momento que foi feito o levantamento, estava, né, bem... Judiado. Não, já tinha sido, acabava de ser feito a não, ali agora... Estava bem bonito. O largo ficou lindo, assim, as imagens que saíram ficaram muito bonitas, assim, de dar orgulho. Ali em 2018, 2019, quando eu fui para Porto Alegre, não estava legal ali, né? Aí eu passei agora, eu acho que não sei o que eu fui ali fazer, eu acho que foi um show, alguma coisa ali que eu tive ali. E eu olhei, estava pintado, bonito, tudo arrumado, né? Me deu um orgulho. Sim, não, isso é gratificante para... E qual é as outras? Eu queria saber de ti, qual é outras casas interessantes que tem em Santa Maria? Deixa eu ver, daí tem tanta coisa, assim, que é uma que pergunta você lembra? até... Eu sei que são 30 e poucas coisas. Sim, ali da nossa rota, agora eu vou fazer com que todo mundo siga, né, o nosso mapeando até para matar a curiosidade. Mas um dos edifícios que foi mapeado, que agora nós estamos pretendendo também fazer o tour virtual, é o edifício da SOCV, né, que está na rota eclética. O Museu Gama Dessa também,
Tá na Rota Casa do Eclética. Astrogildo, né? Sim, tá na Rota Eclética também, foi mapeado já. O Clube Cacheral, só que não foi mapeado ainda, né? Nós não temos, quer dizer, nós temos a placa Ali, dele, né? né? Aquilo ali, ai. Pois é, mas ele está na nossa rota, né? Porém, nós não tivemos oportunidade ainda e também, né? Talvez nós estamos na esperança de que Não, aquilo tem que... que as coisas, Eu acho que né? o Clube Cacheral é um dos prédios que mais representa Santa Maria, pelo menos, Exato. né? Não só pela importância do clube, das coisas que aconteceram ali, mas também Exato. é a característica de Santa Maria, Sim, né? Acho que muito todo o bonito. século XX, o centro de Santa Maria teve o Clube Cacheral, né, um ponto de referência em tantos lugares, tantas Exato. pessoas que passaram ali, né, tantas coisas da história da cidade. Tem que dar um jeito de recuperar isso, né? Tomara. E deixa eu ver o que mais ali lembrando assim, o Hotel Jantzen, né, o edifício Calduro Sim. também já foi mapeado, faz parte da Rota Art Deco. Ali como o Museu Franciscano também foi recentemente mapeado, foi muito bonito ali a ação que nós fizemos no Museu Franciscano, porque foi a colocação da placa, mais o lançamento do tour virtual, foi bem bonito, foi bem interessante. E da Rota Modernista, o Taperinha, foi um dos primeiros que nós conseguimos mapear. Foi muito legal, porque, na verdade, a nossa ação foi pequena, estava recém no início, então nós só saíamos com os alunos. Então, como era um grupo pequeno, nós conseguimos acessar, que era o meu sonho, acessar o terraço. O terraço ali, né? É lindo, lindo, lindo. Nossa, saiu cada foto linda. Então, foi um dos edifícios mapeados também da Rota do Modernismo. A antiga reitoria também fez parte. E, enfim, entre outros, também tem uns assim que a gente olha, a gente podia incluir esse, né? O que eu quero muito e que eu acho muito interessante é o da Museartes, aqui na Astrogildo mesmo. Ali É um edifício Art Deco, não está nem na nossa rota, mas eu acho ele tão... Eu acho assim que... Hoje tem É uma escola de música lá. Uma escola de música em cima e embaixo tem uma taberna, né? Exato. E eles fazem as apresentações lá, então eu acho que... Eu sempre digo para eles, eu só estudo aqui, a minha filha também, né? Que as duas nós fazemos piano, nós só estudamos aqui porque vocês estão nesse edifício lindo e estão cuidando bem dele, né? Para incentivar, né? E eu acho que tem que ser incentivado isso, né? Isso a gente tem um pouco... Me lembro que a gente só ia né? A nossa família só ia num açougue porque ele estava num edifício que era de interesse histórico. Então, eu acho que a gente tem que fazer essas... Né? Incentivar esses estabelecimentos comerciais que... Vou te instigar aqui numa pergunta. Que eu acho não que faz pergunta difícil. Não é. Só para... a gente entender um pouco melhor, eu e quem está nos assistindo aqui, a legislação brasileira protege a arquitetura? Quando eu chego assim, eu vou dar um exemplo. Eu tenho minha casa de 1800 e pouco. Sim. Né? Tá lá. Alguém considera aquilo, olha, isso aqui é uma casa histórica de Santa Maria, ou seja, de qualquer outra cidade aqui no Brasil. Vamos tombá-la. Ela. Isso garante a preservação? Depende muito também tem como, né, é um assunto tão assim que tem tantas variáveis e complexo, né, porque daí vai ter eu acho que tem tantas variáveis para analisar e, enfim, que realmente é entrar em casos específicos, sabe, mas o que talvez, assim, eu, né, poderia mencionar que eu acho que pode melhorar, porque eu acho que essa é a forma que funciona, né? Quais são os incentivos que a pessoa, né, que tem um imóvel de interesse patrimonial, o que ela vai receber para cuidar desse patrimônio, né? Porque é caro cuidar de uma casa antiga também, né? Então, quais são, né, tem algumas características também para reformar essa casa, tem determinado material, determinada técnica, sim, né? Tem níveis de intervenções também que são definidos. Isso vai definir muito da área da cidade, né? De como é que é a política dentro de cada, né? É diferente, por exemplo, né? Como funciona lá no Centro Antigo de Pelotas do que, né?
Aqui, então, né, Eu tenho dois exemplos assim que me chamam muito a atenção. Os dois eu participei de uma maneira ou de outra como repórter. Sim. Né? A primeira foi a Soteia. Sim. Uma vez eu fui lá na Soteia, teve uma denúncia que estava tendo depredação, alguma coisa assim. Naquela época ainda existia aquele mito que era do Coronel Niederauer, nosso grande herói militar. Depois a gente ficou sabendo que não era, que era da família dele, que o máximo que o Coronel Niederauer esteja ali foi deixar a esposa e os filhos ali com um tio dele, né? Enfim, era da família, mas não dele, né? Mas, enfim, era uma casa considerada mais antiga. E o proprietário não tinha interesse, tinha outras, né? Tinha outras aspirações, outros interesses. Eu acho que a família, quem comprou da família, tem herdeiros, um queria ir para o Rio, outro... Né? Eu não sei direito como é que é, mas um herdeiro, um quer ir para cá, outro quer ir para lá, um quer vender, o outro não quer. Como é normal em qualquer família e tal. E acabou, a Soteia praticamente não existe mais, né? Sim. Né? Quer dizer, perdemos acho que a próprio tipo de construção, como é a azoteia, né? Que é as construções espanholas, né? Que tinha um mirante em cima, para ver se o inimigo, sim. Né? Como é o nome mesmo? Azoteia, que a azoteia, com Z, né? Sim, né? Então tem um mirante em cima, para ver se vem o inimigo e tal. Né? E há outro caso, que eu vi agora, acho que foi ali no início do século XXI já. Eu era jornalista lá na Razão e fomos fazer uma matéria na Vila Belga. Então, quando chovia, as águas do arroio subiam também. Sim. E os proprietários não podiam canalizar aquilo, tinham que usar manilhas de barro da época, não podiam colocar PVC. Agora eu não me lembro direito, faz tanto tempo isso, né? Mas de uma maneira ou de outra, o resultado da Vila Belga foi diferente da Soteia. Nós temos aí, parece que tem um projeto de distrito criativo lá, para levar empresas, bares. Tinham pessoas habitando também, né? Isso aí é a melhor forma né? Exato, a melhor forma de preservar também é habitar, é usar esse lugar. Isso não deixar vazio, né? Exatamente. Né? Por isso que eu acho que a gente tem que incentivar quando tem algum estabelecimento, né, comercial e a gente deve... Mas eu me lembro que eu entrevistando uma das famílias, eles reclamaram que eles não tinham condições de custear uma obra com manilhas né, caras, tinha que vir não sei de onde, né, não poderia ser cano PVC, que tinha que ser isso, o teto tinha que ser de tal maneira, madeira tal, né, e que eles estavam sofrendo com aquilo. Mas eu acho que foi resolvido isso, né? E os dois, eu acho praticamente aí uma vila operária, acho que é uma das mais antigas aqui do Rio Grande do Sul. Sim. E lindo, né? Tu vê aquilo ali, tu volta no tempo, né? É verdade, Agora eu perdi o que eu ia falar. No fim, a gente foi conectando com os... né, nós estávamos falando de preservação, sim, né? Exato. Da legislação brasileira, de preservar isso. Né, parece que eu me lembro, eu não sei direito, naquela época, parece que eles tinham uma renúncia fiscal do imposto predial, né? Mas era só. Sim, é aí que está, né? A gente não... Tem que ver também como é que... eu estava pensando num exemplo, assim, como que funciona esse exemplo fora também, né? Tentando trazer um pouquinho, né, Lá na Espanha, lá em Barcelona, Espanha, como é que tu vistes lá? Lá eles têm... É bem interessante, porque daí tem um outro tipo, né, de... A gente vê, por exemplo, assim, ó, que o patrimônio romano, né, ele é intocável, né? Então, se começa, a gente sempre fala assim, né, comprou um terreno em Tarragona ou perto de Mérida, no outro lado, começa a escavar, começa a encontrar ruínas romanas, tapa tudo, vende o terreno, porque né? Porque senão vai vir, todos os arqueólogos vão para lá e vai começar aquilo ali, e aquela obra vai ficar, né, parada assim, ó, por uns 20 anos pelo menos, né? Então, assim, tudo que é patrimônio romano, ele não se monta, não é um sítio arqueológico, e aquilo ali, né? Não se toca em nada, não se faz nenhum tipo de intervenção. E é protegido. É protegido. Patrimônio medieval também.
né, patrimônio medieval. Quantos, né, até nós vemos assim, dentro da própria Barcelona, né, vai fazer a intervenção no mercado público, daí começa a escavar, achar, né, também vestígios, né, da cidade medieval para tudo. Tá? As arquiteturas mais recentes, que para nós é super importante, que a gente, né, até precisa que isso seja mantido na integridade, para eles são mais flexíveis, né? A gente vê então que tem uma flexibilidade maior de intervir. Acho que um dos bairros mais que a gente notou isso, que eles separaram de uma forma muito organizada, foi agora toda a reformulação do Poblenou com 22 Arroba. Bem interessante, né? O Distrito Criativo lá de Barcelona, que eles começam lá após as Olimpíadas, desde as Olimpíadas, né? A transformar o antigo bairro industrial, né? Num lugar para que pudesse acolher as empresas relacionadas à comunicação, universidades e tal. Na beira-mar ali, né? Ele está próximo ao mar. Né? Ele era próximo do mar, até porque eles precisavam para as indústrias, né? Eles precisavam, né, tá próximo a um lugar com água e tal. Então é um bairro que durante um bom tempo ele acabou empobrecendo e tal, e começou todo esse movimento, né, do 22 Arroba. Então eles determinaram o que se poderia preservar, o que se poderia, né, tirar fora. E eu fui lá como estudante, né, como estudante de pós-graduação, nós participamos de uma série de levantamentos. E eu me lembro assim que dava muita pena. Não, mas meu Deus, eles vão botar para baixo isso aqui, né? Isso aqui no Brasil, né? É super protegido. Não, mas aqui as chaminés, elas vão ser protegidas. Essa edificação, sim, agora aqui tem que dar lugar, né, para o novo. Né, mas eu me lembro assim que eles tiveram uma organização bem, né? Porque aquilo deveria se desenvolver, né? Então, me lembro que foi feito um trabalho muito bonito de reconhecimento e de que entrou, né? Então, me lembro que no nosso curso, que nós fazíamos, entrou bem essa preocupação em ter que, né, fazer esse movimento de preservação também, né? De coisas que eles estavam, né, descartando e, de fato, eu acho que o movimento teve se conseguiu, né, fazer muita coisa. Eu me lembro que foi bem, bem legal, assim, no início da minha vida de pós-graduação. E com isso, assim, essa organização deles, eu me lembro que era bem interessante porque, esse edifício nós podemos, assim, trabalhar, né, com toda a reformulação interna. Então, já deixava essa informação pronta para quem ia atuar. E também falavam sobre esses incentivos, porque, né, então esse aqui vai ter esse tipo de incentivo, esse que vai preservar mais vai ter um incentivo maior também. Então, sim, eles conseguem trabalhar com políticas maiores. Até mesmo, assim, como era um bairro que estava melhorando, eles também tinham, depois, não como estudante, mas eu trabalhei como arquiteta, na elaboração de vivendas, né, de habitação de interesse social. A habitação de interesse social, ela tem que estar dentro desses bairros. Pessoas, né, de baixa renda. Exato, e idosos também, né? Migrantes. Sim, que quando, né, faz parte da população de baixa renda, porque tem que ter uma porcentagem, né, em qualquer bairro lá principalmente se pode acontecer a gentrificação nessa melhora, né, do bairro, então eles são obrigados, né, a colocar essas vivendas, né, de proteção oficial. Foi um trabalho bem legal, bem interessante, e eles vêm acompanhando isso também lá em Barcelona, que essa população, o que está acontecendo? Essa população de baixa renda, ela começa a frequentar as melhores escolas também, e que nessa segunda geração as coisas estão começando a melhorar. Então, né, é bem interessante isso. A educação é mágica, né? Não. É muito legal. Não, e essas políticas, elas são mágicas também. Sim, né? mas não só de preservação, mas também Então, a gente vê assim que estamos ainda, né, desenvolvendo isso. Mas né? Já é alguma coisa. Eu acho que, mas tem coisas que tem que melhorar muito. Como nós conversamos, ainda, as pessoas saem de Santa Maria para observarem, para curtirem, para verem uma arquitetura, e nós temos aqui um patrimônio histórico, né, fantástico, como tu disse mesmo, instigante, né, que de repente só tem aqui, né, essas adaptações, né, enfim, né. Clarissa, nós estamos chegando ao fim do nosso tempo.
Eu acho que nós passávamos aqui a tarde inteira conversando, né? Entrávamos noite adentro. É um assunto tão instigante esse. E eu sou fascinado por isso, né? Vamos ver se na próxima volta tua de Barcelona a gente conversa mais. Vai ser a minha Não, ainda vou ficar aqui, eu vou ficar aqui ainda. Vamos conversar mais sobre isso, talvez com mais informações. Certo. Como é o nome para nossos telespectadores conhecerem o @ o Mapeando Memórias. Né? Mapeando Memórias. É só buscar ali no Insta que acham. E daí tem todas as edificações que nós mapeamos até agora, as que estão nas rotas, e as outras rotas que a gente nem tocou no assunto ainda aqui, que nós estamos já planejando. Né? Fica então marcado, já temos de ver, a gente já tem assunto para uma segunda bate-papo aqui. Sim. E vai ser bem legal. Certamente eu vou te convidar de novo. E aí tu vem ver se não me escapa tantas vezes, que nem me escapou dessa. Tá bom. Eu deixei de te perguntar alguma coisa. Tem algo que tu acha interessante falar para os nossos espectadores? Olha, agora sim. Acho que está tudo, pelo como menos, eu disse, né? Eu ficaria aqui a tarde inteira. Aqui, né? Nessa parte aqui estamos acho que isso aqui, sim. Clarissa, tá muito obrigado. Que assunto legal, que assunto instigante esse. E como eu disse, tem mais ainda, e muito mais para a gente conversar. Estamos terminando mais um Rastros e Memórias de Santa Maria, dessa vez com a arquiteta, a professora Clarissa Pereira, que veio nos trazer lições né, do nosso patrimônio histórico e arquitetônico. Obrigado e até a próxima.